Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos com a paz de meu Senhor. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 7. Nosso Deus perdoador. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, novamente na Tua presença nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Tão somente nos méritos de Jesus somos aceitos como filhos e filhas do Pai Celeste. Derrama sobre nós a promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja com os meus irmãos e comigo ao abrirmos a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus perdoador. O verso áureo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse texto de Provérbios 28, verso 13, destaca duas palavras: confessa e deixa. Confessar para receber o perdão, deixar para continuar avançando na santificação. Queridos, confessar e deixar significa vitória sobre o pecado. Isto é debatido, é polêmico, mas a Bíblia fala assim da vitória sobre o pecado. Você não fica patinando o tempo todo, você não fica encalhado o tempo todo num só pecado. Você confessa e você recebe o perdão e você deixa aquele pecado e avança na estrada da santificação. Isso se chama vitória sobre os pecados conhecidos e já confessados. O que Jesus promete não é só perdão, Ele promete vitória sobre o pecado. Ou seja, o perdão dado por Jesus Cristo, ele não vem vazio de poder. Ele vem cheio, repleto de poder. Que poder? O poder do Espírito Santo para dar para você a vitória sobre os defeitos de caráter, sobre os pecados. Deus não deseja que você fique neste ciclo vicioso, pecar e confessar os mesmos pecados de todos os dias. Queridos, nós temos que avançar. Quando você rompe com um pecado já confessado, você deixa de praticar aquele pecado. O Espírito Santo então o faz se mover para frente. O Espírito Santo o faz avançar na estrada da santificação, porque aí o Espírito Santo vai mostrar para você outro pecado, outro defeito de caráter que você ainda não tinha conhecimento. Pense bem neste pensamento. O perdão de Deus não é vazio de poder, mas é cheio, repleto de poder, o Espírito Santo, para dar-nos a vitória sobre os pecados e tornar-nos mais semelhantes a Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, jejum e adoração. Por que jejuar? Convido você para ler Neemias. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 9, e vamos ler os versos 1 até o verso 3. Aqui lemos: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. A festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa da gratidão e da alegria, durava 7 dias, do dia 15 do 7º mês, Tisri, até o dia 22. E no dia 23, conforme lemos aqui em Neemias 8, verso 18, o finalzinho do verso 18 diz 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento. Portanto, o relato que nós estamos lendo aqui no capítulo 9, verso 1, diz respeito ao dia 24, ou seja, um dia depois do encerramento da festa das cabanas. E o verso 2, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Eles leram o livro da lei do Senhor e dedicaram tempo para a leitura da Bíblia e dedicaram tempo para a confissão dos pecados. Nossa religião precisa ser feita de confissões diárias. Nós todos pecamos diariamente. Nós todos precisamos confessar diariamente. Nossa religião é feita de confissões. Ninguém se perde por pecar.
as pessoas se perdem por não confessar os pecados. Por isso, queridos, não deveremos dormir com o pecado. Nós temos que dormir com o perdão. Todas as noites, confessar tudo o que tiver que ser confessado e dormirmos tranquilamente com o perdão que Deus nos dá. Quando você dorme com o perdão de Deus, o Espírito Santo trabalha, tornando-o mais semelhante a Jesus, preparando-o para que você acorde na manhã seguinte mais disposto a andar com Jesus. O fato de Neemias capítulo 9 mencionar que já no primeiro dia, após o término da festa das cabanas, o povo de Deus estava ali jejuando, orando e confessando os pecados, demonstra, queridos, que o jejum, a oração e a confissão devem ser constantes na nossa vida. Por que jejuar? Quais são as vantagens de jejuar? Jejuar não é coisa fácil. Podíamos dizer que o domínio do apetite é a coisa mais difícil para o ser humano. Adão e Eva pecaram por causa do apetite. Os habitantes do mundo antediluviano, nos dias de Noé, eles eram intemperantes, não tinham domínio do apetite. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, a Bíblia menciona que eles viviam para satisfazer o apetite. E também a queda da cidade de Babilônia, a cidade dourada, foi exatamente numa noite de carnaval, numa noite em que eles estavam bebendo e comendo. Esaú também foi seduzido por um favorito prato de lentilhas e ele vendeu a sua primogenitura porque ele não tinha o domínio do apetite. Milhares de israelitas morreram no deserto ao amaldiçoarem o maná de Deus, o alimento provido miraculosamente por Deus. Hoje, o mundo todo está escravizado pelo apetite pervertido. Sabem, queridos, Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. E o mais forte poder de Satanás sobre o homem e sobre a mulher é exercido através do apetite. Vou repetir, isso está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 150. O mais forte poder de Satanás sobre o homem e sobre a mulher é exercido através do apetite. Por isso, queridos, Jesus Cristo iniciou seu ministério com um jejum, o jejum de 40 dias, para obter domínio sobre o apetite. O pecado entrou em nosso mundo através de Adão porque ele não teve domínio do apetite. Mas Jesus Cristo, segundo Adão, iniciou exatamente onde Adão caiu, dominando o apetite. No livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 163, nós lemos: o dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Isto quer dizer que quando você obtém o domínio do apetite, você também obterá o domínio de outras tentações, você terá vitória em outras tentações. E ainda no mesmo livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 186, diz assim: quando Jesus se via tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada. Percebam? Quando fortemente tentado, Jesus nada comia, ele jejuava. E mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade de Deus, Jesus saía vencedor. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 186. O jejum semanal serve para nos conservar perto de Jesus. O jejum semanal serve para nos lembrar das nossas prioridades. É muito difícil esquecer essas prioridades quando semanalmente estamos jejuando por elas. No início de 1985, quando ainda estávamos trabalhando lá na cidade de Manaus, no Amazonas, nós estivemos ali com o pastor Moisés Nigri. Ele estava contando a sua experiência de dedicar um dia por semana para jejuar pela sua família. Ele iniciou seus jejuns semanais, depois de ter lido um artigo escrito pelo Dr. James Dobson, onde ele conta que em 1971, ele e a esposa começaram a jejuar um dia por semana pelos filhos, quando eles ainda eram bem pequenos. Por que Dobson decidiu jejuar pelos seus filhos? Em 1969, quando Dobson estava escrevendo o livro Ouse Disciplinar,
Ele estava muito ocupado e cheio de atividades na escola de medicina e hospital de crianças em Los Angeles. Além do trabalho no hospital, ele tinha dezenas de outras responsabilidades. Sua filha, de 5 anos, ficava chorando na porta da casa cada vez que ele saía, sabendo que não veria mais o pai até o próximo dia. Um dia, o pai do Dr. James Dobson lhe escreveu uma carta, dizendo: Dani, sua filhinha está crescendo num mundo que está num declínio moral muito maior do que aquele em que você cresceu. Eu tenho percebido que é uma grande ilusão pensar que os nossos filhos serão cristãos sinceros simplesmente porque seus pais são cristãos, ou somente porque esses pais estão orando pelos seus filhos. Porém, essa oração pelos filhos exige tempo que não pode ser sacrificado inteiramente no altar das ambições profissionais. Se você falhar nesse ponto, James Dobson, o pai dele escrevendo para ele, você fará sucesso no seu trabalho, mas que será um fracasso no seu lar. Depois desta carta, James Dobson decidiu jejuar um dia da semana pelos seus filhos. Pastor Moisés Nigri contou esta experiência lá em Manaus, em 1985, e ele disse: eu também decidi jejuar pelos meus filhos. E agora que os meus filhos já se casaram, eu estou jejuando um dia por semana pelos meus netos. Queridos, por que jejuar? Jejuar faz bem para a sua saúde, fisicamente. Jejuar traz o Espírito Santo para a sua vida. Jejuar trará as bênçãos de Deus sobre a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Decida, meu irmão, jejuar pela sua família, jejuar pelo batismo do Espírito Santo, jejuar pela salvação daqueles que amamos e jejuar pela breve volta de Jesus. Na parte de segunda-feira, o início da oração. Como é que você começa a sua oração? Convido você para ler Neemias. Vamos ler Neemias, aqui o capítulo 9, a partir do verso 5. Aqui na metade do verso 5 diz: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, ó Deus, que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Vocês estão percebendo que esta oração aqui do capítulo 9, ela inicia com louvor e adoração. Como é que nós devemos iniciar a nossa oração? Louvando a Deus pelo que Ele é, pela sua grandeza, porque Ele é soberano, porque Ele é eterno, porque Ele é incriado, existente por si mesmo. Ele é o mantenedor, Ele é o provedor. Queridos, nós precisamos louvar a Deus pelo que Ele é, introduzirmos-nos na presença de Deus com louvores nos lábios. Em minha adoração pessoal, eu e Deus, todas as manhãs, antes do sol nascer, eu inicio louvando a Deus. Eu canto hinos de louvor a Deus, glorificando o amor de Deus, o nome de Deus. Eu começo com 1 hino, 2 hinos, 3 hinos, eu vou me introduzindo na presença de Deus, sentindo-me envolvido pela atmosfera do céu. Antes de começar a oração, eu já estou louvando a Deus. Isto quer dizer que o louvor é a primeira parte da nossa oração. Lembre-se que lá no céu, nós não vamos precisar ficar orando, pedindo coisas. Mas lembre-se que no céu nós vamos continuar louvando, eternamente louvando a Deus. Veja quanto louvor existe lá no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19 e veja como o louvor no céu é constante. E constantemente eles estão usando a palavra aleluia, aleluia. Aqui em Apocalipse capítulo 19, nós lemos a partir do verso 1. Diz assim: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia. Qual é a palavra mais usada lá no céu? Aleluia. Esta palavra quer dizer louvado seja Deus. Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos.
pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, a segunda vez que eles dizem aleluia. E o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. A terceira vez que aparece a palavra aleluia. E o verso 5: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia. A quarta vez, nestes poucos versos de Apocalipse 19, é a quarta vez que a palavra aleluia é mencionada. Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Quantas vezes você profere diariamente a palavra aleluia? Nós não podemos nos introduzir na presença de Deus como se estivéssemos entrando na presença de uma pessoa qualquer. Não, queridos, Deus não é uma pessoa qualquer. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é santo, Ele é o eterno. E nós deveremos nos prostrar diante dele, ajoelhados, e falarmos: louvado seja o nome de Deus, pelo que tu és, santo e eterno, incriado, existente por si mesmo, soberano do universo, criador, mantenedor. Tu és o nosso pão, tu és a nossa água. Minha vida é tua, Senhor. Devemos louvar a Deus por cada respiração. Por quê? Cada respiração, cada pulsar do coração é uma prova daquele cuidado que tudo permeia, por parte daquele em quem vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, verso 28. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição na sua marcha ordenada através dos céus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, verso 1. Aqueles que tomam a palavra escrita como seu conselheiro encontrarão na ciência um auxílio para compreender a Deus. As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos capítulo 1 e o verso 20. Se quisermos ver as demonstrações de que há um Deus, olhemos em torno de nós. Seja onde for que nos encontrarmos, nós veremos Deus manifestado na natureza. As árvores elevadas não serão olhadas com indiferença. Toda flor a desabrochar, toda folha com suas delicadas veias, testificará da infinita habilidade do grande artista mestre. As rochas maciças e as montanhas alterosas que se erguem à distância não são fruto do acaso. Falam em eloquente silêncio daquele que se assenta no trono do universo, alto e sublime. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e ao culto supremos. Adoremos a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Criador meu e seu, Pai nosso, Salvador nosso, o grande provedor, nosso abrigo, nossa rocha, nosso esconderijo, nosso socorro na hora da angústia. Louvado seja Deus. Na parte de terça-feira, lições do passado. Queridos, nós não deveremos ter memórias do passado, das coisas ruins. Não devemos ficar remoendo o passado. Mas o passado não é todo ruim. Por quê? É bom termos memória das maravilhas realizadas por Deus no passado, dos milagres de Deus realizados na sua vida nos tempos passados. Nós precisamos nos lembrar das situações difíceis em que estávamos e que Deus nos tirou. Veja só, este pensamento da serva de Deus, ele pode ser lido no livro Eventos Finais, na página 72. Lá Deus fala assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus, ao ver o que o Senhor tem efetuado
encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Eventos Finais, página 72. Nada temos a temer do futuro, a menos que esqueçamos a forma como Deus nos guiou no passado. Queridos, nós não podemos ter memória curta quando se diz respeito às bênçãos de Deus. Não podemos ter memória curta quando diz respeito aos prodígios, aos milagres, às provisões, aos socorros que Deus nos deu. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 9 e vamos ler os versos 9 em diante. Aqui na oração de Neemias fala-se das memórias do passado. Aqui diz no verso 9: E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó. Queridos, nós não podemos esquecer o que Deus fez para o seu povo no Egito, e também não podemos esquecer o que nosso Deus fez em nossa vida, em nossa família. Agora no verso 11: E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E o verso 12: E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Verso 13: E sobre o monte do Sinai desceste. E o verso 14: E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Você está percebendo? O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Existem na Bíblia, no Antigo Testamento, 7 sábados, que são chamados vossos sábados. É diferente do sábado de Deus. O sábado de Deus é o sábado que existe nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Está falando do sábado do Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia fala de 7 outros sábados, chamados de sábados cerimoniais, que diziam respeito às 7 festas sagradas do santuário terrestre. Eram 7 festas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Festa das Trombetas, Festa da Expiação e Festa das Cabanas, que era a última festa, chamada de Festa dos Tabernáculos. Queridos, 7 festas, 7 sábados cerimoniais, que Deus dizia os vossos sábados. Mas ele diferencia quando fala o meu sábado, o sábado do Senhor teu Deus, que é o de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, e de Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. E aqui em Neemias capítulo 9, verso 14, está falando exatamente deste sábado, o sábado do Senhor teu Deus. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. E agora o verso 15: E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Queridos, na oração de Neemias, eles têm memória dos feitos de Deus, das proezas de Deus a favor do seu povo. Nós não podemos esquecer tudo de bom que Deus já fez por você e por mim, por nós, no passado. Estas lembranças nos fortalecem a fé. Uma vez eu li um pensamento que diz: quando você estiver em dúvidas, em meio às trevas, e tudo parecer escuro na sua vida, lembre-se o ponto em que você viu pela última vez a luz. Lembre-se pela última vez em que a luz de Deus brilhou na sua vida. Ou seja, tenha memória do passado, de como Deus brilhou na sua vida. Isso vai trazer segurança para você. Isto vai firmar os seus passos para que você continue andando em meio às trevas, sabendo que existe uma luz. E mesmo quando essa luz não está aparecendo, ela existe, ela continua existindo. Assim também quando as nuvens estão escuras, lembre-se que por trás das nuvens existe o sol. O sol não sumiu, ele somente está por trás das nuvens. Ou seja, a luz de Deus está sempre sobre você. Mesmo quando nós estamos em trevas, mesmo quando o caminho é escuro, nós temos a luz de Deus brilhando sobre nós. E nós temos que lembrar em que ponto da nossa viagem nós vimos pela última vez a luz. É isso exatamente que Neemias está fazendo nesta oração, trazendo memórias do passado, lembrando das proezas de Deus. E agora no verso 17:
Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Deus é grande em beneficência, Deus é clemente e é misericordioso. Mesmo quando o povo merecia ser destruído, Deus os perdoou. Verso 18: ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, aleluia, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. A coluna de nuvem fazendo sombra durante o dia, e a coluna de fogo para os alumiar e os guiar durante a noite, nunca se apartou deles, mesmo quando pecaram. Deus clemente, Deus misericordioso. E o verso 20: e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Queridos, todas estas lembranças do que Deus fez, nos dá certeza de que Deus ainda faz, e que Deus ainda fará por você, pelo seu povo. Mas nós temos que crer. Temos que crer nesse Deus todo-poderoso, que é nuvem, que faz sombra durante o dia, e a coluna de fogo à noite para nos guiar e nos aquecer. Quando a Bíblia diz no verso 19: a coluna de nuvem nunca dele se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar, significa que Deus nunca se aparta de você. Não, meu irmão. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você é filho, você é filha de Deus. Deus nunca se aparta de você. Traga à sua memória as bênçãos do passado. Este bom espírito mencionado no verso 20, leia de novo: e deste o teu bom espírito para os ensinar. Este bom espírito é o Espírito Santo. Deus guiou o seu povo no passado através do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não se manifestava tão poderosamente no passado. Ainda não era a era do Espírito Santo, mas depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, no dia do Pentecostes, quando o santuário do céu foi inaugurado e Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial, Jesus Cristo cumpriu a promessa de enviar o Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós, que está em nós. Ele é o Consolador. No dia do Pentecostes, conforme está em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, iniciou a era do Espírito Santo. E o Espírito Santo não mais se manifesta raramente como era no Antigo Testamento, mas agora vivemos no tempo do Espírito Santo. É tempo de pedirmos a chuva temporã do Espírito Santo. É tempo de pedirmos a chuva serôdia do Espírito Santo. É tempo de buscarmos o batismo do Espírito Santo diariamente, porque estamos vivendo no tempo, na dispensação do Espírito Santo. O bom Espírito mencionado aqui em Neemias capítulo 9, verso 20. Essa história de Neemias, estas lembranças e memórias do passado, elas foram registradas para o nosso benefício. O que ocorreu no passado vai se repetir, a história se repetirá. Deus não se desanima por causa dos nossos pecados. Vou repetir: Deus não se desanima por causa dos nossos pecados. Não, nós podemos cometer erros e ofender o Espírito de Deus, mas quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados e vamos ter com Ele com o coração contrito, Ele não nos faz voltar para trás, Ele nos recebe com braços abertos. Os pecados devem ser confessados, tem que haver mais profunda obra de graça no coração. Podemos ver que somos pecadores e estamos arruinados, mas é justamente por esse motivo que precisamos de um Salvador, porque estamos perdidos. E só os perdidos precisam de um Salvador. Só os pecadores precisam de perdão. E é exatamente isso que Jesus Cristo é. Ele é Salvador, Ele é perdão. Se temos pecados a confessar, não percamos tempo. Por quê? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade.
1 João, capítulo 1 e o verso 9. Na parte de quarta-feira, a lei e os profetas. O que fizeram eles com a lei e os profetas no passado? Desprezaram a lei, mataram os profetas de Deus. E o que fazemos hoje com a lei e os profetas? Lembre-se, a história se repete. Será que você vai deixar que a história se repita na sua vida? Desprezando a lei do Senhor nosso Deus e desprezando os profetas de Deus? Abra sua Bíblia, lá em Neemias capítulo 9, vamos ler agora a partir do verso 25. E tomaram as cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvore de mantimento em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para que voltassem para ti. Vocês estão vendo, queridos, o que eles fizeram com a lei do Senhor e com os profetas do Senhor no passado? Aqui diz no verso 26, eles lançaram a lei para trás das suas costas e mataram os seus profetas. Queridos, os profetas não eram bem vistos, porque eles apareciam em momento de crise, em momento de apostasia, e exatamente quando o povo estava apostatado e o profeta chegava com as mensagens e advertências de Deus, o povo se irritava, o povo se revoltava e o povo matava os profetas, como fizeram com Jeremias, jogando Jeremias dentro de um poço lamacento. Queridos, assim fizeram também com Ellen White. Ellen White foi mandada para o exílio. Não foi só João que foi mandado para o exílio da ilha de Patmos. Não, queridos. Ellen White também foi mandada para o exílio chamado Austrália. Eles queriam ver a Ellen White longe, mas, queridos, lá na Austrália, ela foi abençoada por Deus. Foi lá que ela produziu esta obra maravilhosa do livro O Desejado de Todas as Nações. E lá da Austrália, a serva de Deus continuou enviando as cartas de advertência àqueles que não queriam ouvir os conselhos de Deus. Queridos, a história se repete, mas não pode se repetir na minha e na sua vida. Nós precisamos estar abertos, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos confessar os nossos pecados. É tempo de buscarmos o Santo e Bom Espírito, é tempo de buscarmos a chuva temporã do Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito Santo, o batismo diário, e ouvirmos o que está na lei do Senhor e ouvirmos o que os profetas de Deus ainda continuam nos falando. Não houve falha da parte de Deus. Deus cumpriu com todas as promessas que ele tinha feito. Ele deu para eles terras, deu para eles cidades, vinhas, campos prontos para serem usados. Não foram eles que tinham construído aquelas cidades, não foram eles os que tinham plantado aquelas vinhas, eles receberam tudo pronto. E eles se fartaram da abundância de alimento, dos olivais. Aqui diz que eles comeram e se fartaram e engordaram. Engordar é uma expressão encontrada apenas algumas vezes na Bíblia, e em todas essas ocasiões tem uma conotação negativa, porque eles se fartaram, se engordaram, mas esqueceram-se de Deus. Queridos, o problema não é o comer bem, usar das vinhas e dos olivais, não. O problema foi que eles se esqueceram da fonte da bênção. Quando você está comendo e esquece de agradecer e de louvar a Deus pelo pão que está comendo, pela água que está bebendo, parece que possuir bens materiais não produz uma caminhada íntima com Deus. Às vezes passa pela nossa mente o pensamento: se eu tivesse isso ou tivesse aquilo, eu seria feliz. Não, queridos. O povo de Israel teve tudo isso e não foi feliz e se esqueceram de Deus. É muito fácil nos concentrarmos nas dádivas e esquecermos do doador. Deus é o seu melhor amigo e Ele deseja se relacionar com seus filhos quando vão adorá-lo, para abençoá-los, para confortá-los e encher o seu coração de alegria e de amor. Bendito seja este Deus de bondade. Provai e vede que o Senhor é bom. Na parte de quinta-feira, louvor e petição. Abra sua Bíblia agora em
Neemias capítulo 9 e o verso 31. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. E agora, queridos, eles voltam a louvar a Deus pelo que Deus é. Por isso no verso 31 diz: pela tua grande misericórdia não os destruíste, porque és um Deus clemente e misericordioso. E o verso 32: ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência. E o verso 33: porém tu és justo. Neemias começou a oração louvando a Deus, e Neemias termina a oração louvando a Deus pelo que Deus é. A glória de Deus é perdoar o pecador. Tudo quanto Deus pode fazer, Ele tem feito para mostrar, para revelar seu grande amor e a sua infinita misericórdia. Então, descansemos na certeza do amor de Deus, não porque nós o amamos primeiro, mas porque Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, como diz em Romanos capítulo 5 e o verso 8. Anjos celestes estão batalhando por nós, eles estão cooperando conosco. Nós poderemos ser vitoriosos sobre as forças do mal, porque temos Jesus Cristo ao nosso lado, temos os anjos ao nosso lado e temos o Espírito Santo que habita em nós. Ao nos aproximarmos de Deus pela fé, Ele se aproxima de nós, adotando-nos em sua família e tornando-nos seus filhos e suas filhas. Vejam agora o verso 34. O que nós vemos aqui é o reconhecimento do pecado. Eles reconheceram que os seus pais no passado tinham pecado contra Deus. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos mais do que isso. Nós temos que confessar os nossos pecados, porque muitos reconhecem, muitos admitem, mas não confessam. Vejam o verso 34. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na sua muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E o finalzinho do verso 37, estamos numa grande angústia. Neemias reconhecia o pecado dos seus antepassados, e por isso ele diz, nós estamos numa grande angústia. Queridos, quando não há confissão dos pecados, não existe perdão. Muitos pensam que admitir o pecado é o mesmo que confessar o pecado. Aqui está um grande engano. Queridos, há muitos cristãos professos cujas confissões do pecado se assemelham à confissão de Acã. A confissão de Acã não foi uma confissão, foi uma admissão. Depois de tudo provado, depois de lançado sorte, e que a sorte caiu na sua família e caiu em cima dele, então ele admitiu que ele tinha roubado sim uma barra de ouro e uma capa babilônica. Queridos, Acã poderia ter confessado o pecado antes da sorte ter caído sobre ele. Houve tempo para ele confessar o pecado, mas ele não confessou. Depois ele admitiu que tinha roubado. Queridos, admitir não é confessar. Vejam o pensamento que Deus escreveu através da sua serva. Eu quero ler para vocês. Este pensamento está no Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 1100. Existe uma grande diferença entre admitir fatos depois de estarem provados e confessar pecados conhecidos unicamente por nós mesmos a Deus. Uma coisa é você confessar o seu pecado antes que seja descoberto, mas depois que o pecado é descoberto, depois que foi filmado, depois que foi provado de que você cometeu aquele pecado, passou o tempo da confissão. Você simplesmente vai admitir, dizendo, eu fiz mesmo este pecado. Mas isto não é confissão, isto é admissão. Isso foi exatamente o que Acã fez. Mas Acã, quando admitiu, não foi perdoado. Ele morreu com a sua família. Queridos, aqui eu estou deixando uma advertência, um apelo. Não espere
que o seu pecado seja descoberto. Não espere que o seu pecado seja comprovado. Você pode confessar o seu pecado antes de ser descoberto. Isto sim é confissão. Genuíno arrependimento provém do senso do caráter repulsivo do pecado. Sentir o senso repulsivo do pecado, sentir tristeza pelo pecado cometido e não tristeza porque o pecado foi descoberto. Eu quero terminar, meus queridos, lendo para vocês novamente o que está em Provérbios capítulo 28 e o verso 13. Aqui diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que esconde, aquele que nega e só admite depois de tudo provado, ele não confessou. O que a Bíblia está dizendo é que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa. Você confessa o pecado, você pede perdão e deixa o pecado. Esse confessar e deixar significa que você obtém, em nome de Jesus Cristo, a vitória sobre o pecado. Aleluia! Porque Deus nos dá não somente o perdão, Ele nos dá também a vitória, nos dá o poder do Espírito Santo para vencer o pecado, vencer Satanás. Porque pecado é Satanás, e Satanás não tem domínio sobre aqueles que se agarram a Jesus Cristo e clamam pelo sangue de Jesus Cristo. Satanás não terá domínio sobre você, desde que você confesse e decida em nome de Jesus Cristo deixar aquele pecado. Mas onde está o poder para deixar o pecado, obter a vitória sobre o pecado? O poder é Jesus Cristo através do Espírito Santo. Aquele que confessa e deixa alcançará sim a misericórdia de Deus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus faça você crescer na santificação. Que Deus dê para você dias de vitórias. Vitórias sobre o pecado, vitórias sobre Satanás, comunhão íntima com Jesus Cristo e batismo diário do Espírito Santo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.